Ora, bem-vindo, meus irmãos, à casa do Senhor. É bom estarmos juntos. Vamos começar o nosso tempo de culto com este momento de oração silenciosa que é próprio para nós voltarmos a nossa mente e o nosso coração para o Senhor. Talvez o irmão ou a irmã tenha trazido alguma preocupação, alguma ansiedade, alguma tristeza, seja o que for, mas quando entrou aqui, de alguma maneira possa entregar isso nas mãos do Senhor e concentrar a sua mente e a sua atenção àquilo que nós vamos aqui fazer. Queremos fazer duas coisas. Queremos dar a nossa adoração, prestar o nosso culto ao Senhor. Queremos ouvir o seu recado para os nossos corações. Que essa seja a verdade do nosso tempo de culto. Vamos aproveitar então o nosso prelúdio musical para em oração silenciosa, prepararmos o nosso culto. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com cada um de nós. Nós nos reunimos no domingo para exaltar o nome daquele que é a pessoa mais importante das nossas vidas, aquele cuja vida foi dada para que nós pudéssemos ser salvos, aquele que morreu para que nós possamos viver, aquele que é a razão da nossa alegria, o motivo da nossa esperança, a segurança da nossa salvação, Jesus. E é o seu nome que nós exaltamos cada vez que nos juntamos. Domingo é o dia de o fazer porque é o dia da sua vitória, é o dia da sua ressurreição. E por isso, cada vez que a igreja se reúne, ela reúne para dar louvor ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos adorar o Senhor desde o nascer do sol ao pôr do sol. Significa em todo o tempo, mas também significa desde o local onde o sol nasceu, lá no leste, até onde ele se vai pôr no oeste. Hoje, já muitos irmãos em Cristo, nossos, adoraram o Senhor. No leste, onde o sol já nasceu há muito tempo, onde neste momento já é à tarde, já estiveram em culto, já estiveram em adoração, agora é a nossa vez. E daqui mais algumas quantas horas será a vez de outros irmãos em outros lugares. E desta forma nós estaremos adorando ao Senhor em todo o tempo e em todo o planeta. E isso traz alegria ao nosso coração. Vamos então exaltar ao Senhor, lendo aquilo que Ele representa para nós. Segundo o apóstolo Paulo descreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e eu convido os irmãos para ficarmos de pé e fazermos esta leitura de forma responsiva, conforme ela vai estar projetada. E diz assim: o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim:
Se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Palavra extraordinária do Senhor sobre o mistério extraordinário da graça de Deus para conosco, em que Jesus foi feito pecado para que nós pudéssemos ser justificados. É a Ele que nós exaltamos, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e a Ele nós queremos cantar, e eu convido os irmãos a que o façamos com alegria neste tempo de adoração. Todos os dias
para aquilo que o Senhor ganhou para nós e as promessas que Ele tem para a nossa vida. Nós precisávamos nos alimentar destas promessas e muitas vezes não o fazemos. Elas nos foram dadas pelo Senhor e a Sua palavra não falha. A promessa de alguém tem o valor da Sua palavra. Promessa feita por alguém que é conhecido como uma pessoa que falha, uma pessoa que mente, uma pessoa que não é segura, essa promessa pode ser o que for e não tem qualquer valor. Mas uma promessa, qualquer que seja, feita por alguém cuja palavra é absoluta e é segura, nós podemos ter a certeza de que aquilo é válido, porque aquilo que a pessoa disse não vai falhar. Então as promessas que nós temos são válidas, porque elas são promessas do Senhor. É Jesus que nos fez esta promessa e nele nós encontramos a satisfação das nossas vidas. Este cântico que vamos cantar agora fala exatamente sobre isto. Satisfação é uma coisa que o mundo procura. Uma das músicas mais icónicas do rock mundial é um indivíduo repetindo N vezes que não consegue encontrar satisfação. Eu acredito, ele não consegue mesmo. Nós encontramos, porque satisfação é ter a Cristo. E por isso eu convido o irmão a cantar e ao cantar a dar o nosso testemunho. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantar da melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória, em meu satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantar da melodia. Satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória, hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por este dia. Obrigada por termos a oportunidade de estarmos todos juntos, Senhor. Obrigada por termos a satisfação de Te ter nos nossos corações e de Te louvar, Senhor. Obrigada pelo gozo, Senhor, que nós temos em Ti e a paz que nós sentimos em Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, este culto, Senhor, dá sabedoria ao Teu servo, Senhor, Pastor Joel, para que Ele possa nos transmitir a Tua palavra com sinceridade e aquilo que está escrito no livro sagrado, Senhor, que o Senhor escreveu. Senhor, peço-te isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Distanciamento social não significa que não possamos sorrir. E acho que os irmãos já descobriram que os olhos também são muito expressivos, não é? Estamos com máscara, mas os olhos expressam. Então aproveite para olhar a quem está à sua volta e expressa a sua satisfação de podermos estar juntos. Pode dar um tchauzinho e isso é uma maneira de nós estarmos saudando-nos uns aos outros. Àqueles irmãos que nos acompanham pela internet, seja bem-vindo neste tempo de culto. Que a palavra do Senhor também seja uma bênção para a sua vida.
Muito obrigado, irmãos. Podem sentar-se. Toda a verdade é valiosa. Toda a verdade é valiosa. Toda a verdade deve ser respeitada. Mas enquanto uma verdade for uma coisa geral, a sua aplicação à vida pessoal for limitada, o seu valor é relativo. Vou repetir. Toda a verdade é valiosa. Mas uma verdade geral, que ainda não foi aplicada à minha vida, tem um valor relativo. Porque ela ainda não significa nada concreto para mim. Bem, deixa eu dar um exemplo que fica mais fácil. Imagine que o irmão vai a uma escola, não é o melhor lugar, mas imagine que o irmão vai a uma escola aprender a nadar. Senta-se lá na sala, o professor posta uma porção de vídeos de pessoas a nadarem, ele explica a dinâmica da natação, ele fala sobre o movimento dos músculos, sobre a parte respiratória, sobre a nossa capacidade de flutuar, sobre a mecânica da natação. E quando ele termina de dar aquelas aulas, você assistiu a várias aulas, você é um perito teórico em natação. A natação é algo que você domina intelectualmente. E a minha pergunta é, está pronto para cair na piscina? Alguém diz assim, bem, pastor, a gente só aprende a nadar quando a água complica, não é? Quando a água bate naquele nível que a gente já não dá mais para aguentar. Meu irmão, a gente não aprende a nadar numa sala de aulas, aprende a nadar dentro d'água. Você pode conhecer toda a verdade sobre a natação. Enquanto a água não der num certo nível que você tenha que se mexer e não aprender a vencer o obstáculo da água com o seu próprio corpo, esta verdade pode ser muito valiosa, mas ela não teve ainda aplicação pessoal. É só quando a água o ameaçar e você conseguir dominá-la, seja avançando ou flutuando sobre ela, é que aí você realmente vai poder dizer que aprendeu a nadar. A verdade sobre o nadar não é mais uma verdade geral, teórica, passou a ser uma verdade prática na sua vida. Nós vivemos a era da comunicação. Nunca na história da humanidade o homem teve tanto acesso e com tanta facilidade a tanta informação. E qual é o resultado? Mais sabedoria? Mais discernimento? Seria de esperar, não é? Que com tanta informação, tanto conhecimento, nós vivêssemos uma geração segura, confiante, que mostrasse sabedoria e que tomasse boas decisões, bem melhores do que as gerações anteriores. Afinal, tanta informação, tanto conhecimento. Mas o que nós descobrimos, irmãos, tristemente, é que conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. E que informação não implica necessariamente em discernimento. Às vezes, a quantidade de informação pode ser tão grande que cria contradição e dificuldade em tomar decisões. Exemplo prático, bem atual. Os irmãos já viram quanta informação nós temos sobre esta situação que vivemos da pandemia? Mas já perceberam quanta informação contraditória nós já recebemos? Houve um tempo em que se dizia que máscara não era simplesmente necessário, agora é obrigatório. O distanciamento social era de 1 metro, depois passou a 2 metros, depois passou a 4 metros, depois reduziu para 2 e agora já dizem que nas escolas no ano letivo vai voltar a ser 1. Então, mas espera aí, qual é a distância que nós temos que ficar? É muita informação, mas informações contraditórias que nos tornam difícil tomar decisões. Infelizmente, nós vivemos na era da comunicação, mas não da sabedoria. Nós vivemos a época dos eruditos, dos especialistas, dos doutores, mas nós temos cada vez menos sábios e as decisões são cada vez piores. No que diz respeito à palavra de Deus, irmãos, é exatamente a mesma coisa. O conhecimento bíblico e doutrinário não é garantia de sabedoria espiritual e uma vida melhor. Alguém pode dominar o conhecimento da palavra, pode conhecer as palavras no seu original, no grego e no hebraico, pode dominar o contexto da história, a hermenêutica, a doutrina,
e mesmo assim não ter uma vida com Deus. Porque esse conhecimento pode ser teoria, é uma verdade geral, não foi aplicada à sua vida. É por isso que os grandes ensinadores da palavra, começando pelo Senhor Jesus, passando pelo apóstolo Paulo, tinham a preocupação de aplicar a palavra aos seus leitores. E os irmãos já aprenderam isto, porque já ouviram isto muitas vezes aqui na igreja, mas a gente repete que é para o irmão poder guardar bem isto. As cartas de Paulo normalmente são claramente divididas em doutrina e ética. A primeira parte da carta, o irmão tem a teoria, tem o ensino doutrinário, tem a informação daquilo que Deus fez através de Jesus. E depois, na segunda parte da carta, Paulo pega nesta informação toda e diz, e afinal, o que é que isto tem a ver comigo no dia a dia? Então Paulo faz uma aplicação das grandes verdades espirituais ao cotidiano. E ele vai ao pormenor de dar a explicação sobre como fazer e como viver a vida de trabalho, a vida de família, os relacionamentos, marido e mulher, pai e filhos, trabalhador e patrão. Ele explica tudo, porque é necessário que assim seja. No grande hino cristológico que nós avaliamos e meditamos nas últimas semanas, o apóstolo Paulo fez uma grande exaltação de Jesus e ele terminou falando sobre a doutrina da reconciliação, como Deus em Cristo reconciliou consigo todas as coisas. Ele falou sobre uma reconciliação cósmica, universal. Tudo o que Deus criou foi reconciliado novamente consigo através de Cristo. E a pergunta que fica é, ok, muito giro, muito interessante, muito bonito, muito valioso, e eu? Essa reconciliação na esfera cósmica tem alguma coisa a ver comigo? E o interessante é que Paulo nem sequer espera chegar à segunda parte da carta, irmãos. Ele imediatamente já explica aos crentes de Colossos o que é que esta reconciliação de todas as coisas significava individualmente para cada um. Abra a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1. Vamos ver aí a explicação que Paulo dá. Ele vem exaltando o Senhor Jesus. Ele falou de Jesus como a imagem de Deus visível, como uma imagem completa. A plenitude de Deus habitava em Cristo. E ele explicou o valor de Jesus na criação e na salvação. E na salvação ele usou a figura da reconciliação. E depois de dizer que Jesus reconciliou através dele fomos reconciliados e todas as coisas foram reconciliadas, ele diz a partir do verso 21, e a vós, outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Mantenha aí a sua Bíblia aberta. Paulo tinha recebido informação sobre os crentes de Colossos por meio de Epáfras. Epáfras era membro da igreja, possivelmente um dos seus pastores, talvez um dos seus fundadores, e Epáfras tinha ido a Roma, Paulo está preso em Roma, Paulo ouviu a informação e pela informação que ele recebeu, ele tinha a noção de quem eram os crentes em Colossos. E ele sabia que estes crentes eram realmente crentes em Cristo. A vida deles dava testemunho disto. Quando nós ouvimos o testemunho de vida de alguém, a forma desta pessoa viver, nós podemos concluir se esta pessoa realmente pertence ao Senhor. E Paulo, ouvindo sobre a maneira como os colossenses viviam, ele tinha entendido, não, estes realmente são de Deus, são pessoas do Senhor. E então ele vai agora falar a estes crentes com base nisto. E ele vai dizer, olha, a obra de Jesus em termos da reconciliação é extraordinária, ela é global. Jesus trouxe a paz através do seu sacrifício. Mas esta obra não tem só implicações universais, tem implicações individuais para cada homem e mulher em Cristo, porque nele nós fomos reconciliados individualmente. E Paulo vai usar então uma imagem, uma ilustração para poder nos explicar isto. E esta ilustração é muito utilizada hoje em dia nos meios de comunicação. Os irmãos veem como Paulo estava adiantado. Há 2000 anos atrás, ele usou a técnica do antes e depois. O irmão certamente já viu muita propaganda do antes e depois, não é? Tem aquela fotografia do indivíduo antes e depois. Antes da dieta, não é? Todo desmazelado, não é? Uma barriga enorme, etc. e tal. E depois
não é? Às vezes pode ser o mesmo indivíduo, mas ele agora encolheu a barriga, tirou a fotografia de lado e de repente ficou magrinho, não é? Antes e depois, não é? Antes e depois. Antes era careca, não tinha nem um pouquinho de cabelo. Depois que fez o implante, então aparece com uma vasta cabeleira. Faça o implante e você vai ficar, não é? Charmoso, etc. e tal. Antes e depois. Há inúmeras propagandas por aí. Pois é, irmãos. Paulo vai nos mostrar o antes e o depois de Cristo. Ele vai dizer a diferença que Jesus faz. Porque a verdadeira diferença é Jesus que faz. Irmãos, o inimigo, ele é tão mau, ele é tão maligno, ele é tão perverso, que ele tenta enganar a humanidade e ele propõe centenas, milhares de coisas que mudam a vida. Experimente procurar no Google, vá lá e mudou a vida, ou mudou a minha vida, ou mudança de vida, e não vai ver. São milhares de coisas diferentes. Desde as coisas mais parvas do mundo, o comprimido mais insignificante, a técnica, o curso, seja lá o que é que for, a música, a letra, a poesia, o livro, tudo mudou a vida das pessoas. E na verdade não mudou. Porque só Jesus muda. E ele então vai explicar a estes crentes o que é que isto implicava na vida deles. E ele começa falando no antes, versículo 21. A vós que outrora, noutro tempo, não é? Eres estranhos, inimigos, no entendimento, pelas vossas obras más. Ou seja, ele começa falando do antes. Antes, qual era a situação deles? Eles eram pessoas sem Deus, sem salvação, eram estranhos e inimigos. Numa outra carta que Paulo escreveu, nesta mesma época, neste período que ele estava preso, ele escreveu também a carta aos Efésios. E na carta aos Efésios ele também fala disto, ele dá um bocadinho mais de pormenor. Na carta aos Efésios ele diz assim, capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, enquanto os quais todos nós também antes andávamos dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Veja, aqui aos Efésios Paulo descreve com muito mais detalhe o antes. Aqui aos Colossenses ele é relativamente curto, ele usa apenas duas expressões. Erais estranhos e inimigos no entendimento. Eles eram estranhos. A palavra estranho que Paulo utiliza aqui é uma palavra que dá a ideia de excluído, afastado, separado, pertencente a uma outra realidade. Por exemplo, pessoas que pertenciam a países, a povos, a cidades, a etnias diferentes, eram estranhos, porque os costumes, a forma de estar, a maneira de viver a vida, a própria língua era diferente. Então, numa época como esta, em que o Império Romano tornou o mundo pequenino à volta do Mediterrâneo e que as pessoas podiam facilmente ir de uma ponta à outra do Império, havia cidades onde Paulo estava, por exemplo, em Roma, nesta altura, em que havia pessoas de centenas de etnias diferentes, roupas diferentes, formas de falar diferentes, línguas diferentes, maneiras de estar diferentes, como a nossa cidade de Lisboa. E às vezes, quando estamos com uma pessoa de uma realidade muito diferente da nossa, é estranho. Não entendemos. Dependendo, nós não entendemos nem sequer a língua que a pessoa está falando. Ora, é isso que Paulo está aqui a dizer. Por vezes temos esta experiência de estar perto de alguém que tem uma maneira de estar e de pensar e de viver totalmente diferente da nossa. E causa-nos desconforto, porque não é? A própria forma de estar daquela pessoa é diferente daquilo que é a nossa forma de estar. Há coisas que podem parecer pequeninas e que podem ser muito importantes. Por exemplo, o irmão, na sua cultura, não tem problema nenhum de sentar e colocar, não é? Colocar a perna para cima, não é? E o irmão pode facilmente sentar e, ao fazer isto, levantar o seu pé, colocar o seu pé e, com isto, virar a sola do seu pé para a outra pessoa que está à sua frente. Isto na nossa cultura não é problema de maior, o máximo que a pessoa vai ver, olha, você pisou numa chiclete. Não há um problema, mas há culturas no mundo, irmãos, em que isto é uma ofensa gravíssima. Se você fizer isso em alguns lugares do mundo, você está chamando os piores nomes àquela pessoa, não pode fazer isso. Mas se você não sabe, é capaz de fazê-lo, isto vai imediatamente criar aqui uma separação. Somos estranhos, mas este indivíduo, eu não lhe fiz nada, eu não conheço de lado nenhum, está-me ofendendo assim, já levantou o pé para mim, que coisa feia. É isto que Paulo está a dizer que os crentes de Colossos eram em relação a Deus. O Deus de Israel, o Deus do cristianismo, Jeová, era totalmente desconhecido e estranho para os colossenses. A própria ideia de um Deus único, de um Deus exclusivo, era algo muito estranho para eles. Eles ficavam incomodados com esta ideia. Eles acreditavam em tantos deuses e os cristãos chegavam e diziam, não, Deus é um só há um Deus. Que conversa é esta?
É um bocadinho como o irmão hoje em dia, entre os seus colegas de trabalho, amigos de escola, pessoas próximas, quando você diz que só Jesus salva. Não há outra forma de nós encontrarmos paz. E a pessoa vai olhar para dizer, não há outra forma. Não há tantas possibilidades. Todos os caminhos dão a Roma. Todos os caminhos dão a Deus. Que história é essa? Vocês são os únicos que têm a verdade. É ou não é, irmãos? As pessoas ficam incomodadas. Os colossenses achavam estranha esta colocação que era feita pelos cristãos e eles então olhavam para os cristãos como alguém que trazia uma coisa muito estranha. É o que Paulo diz, antes vocês eram assim. Vocês ouviram falar de Deus, de Jesus e era esquisito para vocês. Vocês não se sentiam confortáveis, mas não eram só estranhos, eram adversários, eram inimigos, tanto ativos como passivos, porque o seu pensamento, a sua forma de encarar a vida era diferente. É isso que ele diz. Veja aí no versículo 21, que o irmão tem aberto na sua Bíblia, não é? O que é que ele diz? Vós, outros também, que noutro tempo erais estranhos, inimigos no entendimento. Quando Paulo fala aqui em entendimento, ele está falando sobre a forma de raciocinar, os processos de pensamento, os processos mentais. Eu tenho usado com os irmãos aqui a palavra cosmovisão. É a nossa leitura da vida, a nossa interpretação da vida. Os colossenses tinham uma interpretação da vida diferente daquela que os cristãos tinham. E quando falavam, as coisas não batiam certo, acabavam por ser, não é, contrárias, porque são maneiras diferentes de pensar. Deixe ilustrar outra vez para que o irmão possa perceber. Por exemplo, o irmão hoje senta junto com um colega de trabalho, com um amigo, com talvez um parente, e vai conversar a respeito da sua fé, ou está falando a respeito de seja o que é que for da vida. Veja quantos pontos são diferentes. Por exemplo, eu acredito que o irmão, se é um crente em Cristo, acredita na Bíblia, acha que a Bíblia é a palavra de Deus. É a coisa mais importante que nós podemos ter é a revelação do Senhor para nós. Mas para o seu amigo, isto aqui é apenas um livro antigo, escrito por homens, com na maior parte das vezes, muito difícil de interpretar, não dá para se entender nada, não é? Porque alguém lhe deu uma Bíblia um dia e ele abriu ao acaso e caiu logo numa visão de Ezequiel. E ele começou a ler e disse, cruz, credo, que coisa horrorosa. E estas pessoas ainda gostam disto, não é? Você crê, segundo Gênesis, capítulo 1 e 2, que Deus criou o mundo e criou o homem à sua imagem e semelhança. E a pessoa com quem você está falando diz assim, hã? Toda a gente sabe que nós evoluímos, não é? Um dia o macaco resolveu ficar em pé e daí que ficou cansado de andar de quatro e de repente começou a pensar. Calhou, aconteceu, foi uma coisa fantástica, ele evoluiu e passou a ser como nós. Você tem o sentimento de pecado. Aquela pessoa que está junto consigo foi ensinada a explicar o pecado e a justificar o pecado. Você aprendeu que, como crentes em Cristo, nós precisamos desenvolver a contrição, ou seja, o arrependimento. Nós devemos sentir a ação do Espírito sobre as nossas vidas e confessar os nossos pecados. A pessoa com quem está conversando vai dizer assim, fazer o quê? Dizer aquilo que eu fiz de errado? Isso ninguém tem nada a ver com isso. Isso é um problema meu. Era só o que faltava, agora ter que andar por aí a dizer o que eu fiz de errado, ou mostrar-me arrependido daquilo que eu fiz. Não sou pior do que ninguém. O crente aprende a depender da fé. O descrente chama a nossa fé de superstição. O crente partilha a sua paz em Cristo. E é provável que o seu amigo à sua frente, se tiver que partilhar alguma coisa consigo, é a sua depressão. Somos diferentes, irmãos. Somos diferentes. Paulo está a dizer que antes de Cristo os colossenses eram estranhos a Deus. A ideia de Deus era uma coisa muito esquisita. E eles eram inimigos. E nós podemos perceber aqui que há uma progressão. E hoje em dia, irmãos, também nós vemos uma progressão. Há níveis diferentes de inimizade contra Deus. Talvez o nível mais comum que nós encontramos com facilidade sejam os indiferentes. São aquelas pessoas que não são ateus teóricos. Se você perguntar a ele se ele crê em Deus, ele vai... sim, se calhar, não é? Ou seja, ele não tem aquela ousadia de dizer assim categoricamente, Deus não existe. Não, ele talvez até por medo, ele vai aceitar que Deus existe, mas é assim, na prática ele vive como se Deus não existisse. Ele não está muito interessado nisto. Ele não vai discutir connosco sobre Deus ou sobre a Igreja, mas para ele tanto faz como tanto fez. Ele, na verdade, não quer muito falar sobre este assunto. E quando você entra neste assunto, ele vai desviar-se, vai falar de outras coisas, ou simplesmente vai ficar quieto, porque ele quer que isto passe, porque isto é um assunto que não lhe interessa. Ele simplesmente é indiferente.
Mas há um nível seguinte, que não são só indiferentes, são os irritados. Eles não são só indiferentes, eles já entram na categoria de contrários. Não são inimigos militantes, são mais passivos, mas eles já são opostos. Eles não gostam de ouvir falar de Deus, não gostam de ouvir falar da igreja e ficam irritados quando se começa a falar da igreja. Ele já não vai fugir do assunto, mas ele vai responder com ironia, provavelmente com sarcasmo, vai soltar alguma piada sobre os pastores nas igrejas que querem mesmo é o seu dinheiro e coisas deste género. Ou seja, ele não é mais aquele indiferente que tanto faz como tanto fez, mas ele ainda não é um grande inimigo, mas já está no lado oposto de forma muito clara. Ele, se for preciso e se você começar a insistir no seu testemunho, ele vai mesmo dizer, olha, guarda a tua fé para ti, está bem? Proselitismo aqui comigo não. Mas há um terceiro nível. Não é indiferente nem irritado, são os enfurecidos. São inimigos militantes de tudo o que diz respeito a Deus e à Igreja. Estas pessoas têm como um dos alvos da sua vida combater a Deus e combater a Igreja. Para eles, tudo o que diz respeito à fé é maligno e deve ser combatido. Eles estão sinceramente convencidos de que tudo o que diz respeito à Igreja é mau, é perverso, é corrupto. Então eles trabalham de forma a minar tudo aquilo que diz respeito a Deus e à palavra do Senhor. Eles são militantes, eles são ofensivos, eles são agressivos, eles são provocadores. Eles não se retraem. E se você começar a dar o seu testemunho, cuidado, esse aí ele vai até gostar que você dê o seu testemunho, porque ele vai partir para o ataque com toda a força. Nós encontramos destes cada vez mais, irmãos, cada vez mais. Eles estão mesmo à espera e se calhar nem esperam uma palavra sua para poder partir para o ataque. Paulo tinha esta percepção sobre os Colossenses, ele diz, antes de vocês conhecerem e serem reconciliados com Deus, antes de Cristo na vossa vida, vocês eram estranhos e inimigos. Deus era uma coisa esquisita para vocês e vocês, ao ouvirem, foram ficando cada vez mais irritados e ficaram mesmo zangados contra. E como é que Paulo sabia isto? Ele sabia isso com base na vida, não é? Ele diz assim, pelas vossas obras malignas. Aquilo que vocês faziam é prova de que vocês eram contrários a Deus. Como é que nós sabemos a forma como alguém pensa? Como é que nós sabemos qual é a verdade sobre a sua fé? É olhando para aquilo que a pessoa faz, irmãos. Porque ninguém pode ser incoerente com aquilo que crê. A pessoa pode dizer uma coisa, mas é a sua maneira de viver que vai me provar se essa pessoa acredita ou não naquilo que está a dizer. Porque nós, naturalmente, seres humanos, não conseguimos ser incoerentes. Quando nós queremos, nós vivemos daquele jeito. Se você acredita que todos os motoristas de autocarro são psicopatas, uma coisa é certa, você não vai entrar nunca num autocarro. Se você acredita nisto, você não vai pôr os pés lá dentro, porque na sua cabeça aqueles indivíduos são todos loucos. Então eu não entro, neste aqui eu não entro. Eu ando naqueles que estão nos carris, o metro ou o comboio, porque este não dá para ele fazer curvas, não é? Mas num autocarro não entro, são todos malucos, não vou entrar de forma nenhuma. Não percebe? É apenas uma ilustração exagerada para tentar explicar uma verdade. Nós agimos de acordo com aquilo que nós pensamos. As pessoas à nossa volta, irmãos, não podem ser diferentes. Se Deus não entra na equação da sua vida, não há base para certo e errado. Porque a base para definir o bem e o mal, o certo e o errado, está na existência de Deus. E se Deus não existe, tudo é válido. Porque a verdade, ou o certo e o errado, passa a ser uma definição individual de cada um, é uma questão cultural. A tua é válida, a minha também é válida. Eu gosto, tu não gostas, problema teu. E é assim que vive uma parte significativa das pessoas com as quais nós convivemos. E Paulo devia ter em mente a forma de viver da maioria dos povos que eram dominados pelas religiões que eram abundantes no Império Romano. Por exemplo, ele descreve isto com muito pormenor na carta aos Romanos, no capítulo 1, quando ele fala sobre a forma como viviam aqueles que não conheciam a Deus. Então Paulo está a dar a figura. Qual é a implicação da reconciliação para si individualmente? E ele diz, a diferença é abismal. Antes e depois. Antes vocês eram isto. Olha que quadro. Estranhos a Deus, inimigos de Deus, irritados com Deus, zangados com Deus, militantes contra Deus. As vossas obras mostravam quem vocês eram. E agora? Veja o que diz o versículo seguinte. Aliás, começa no versículo 21 e vai para o 22. Agora, contudo... E foi a mudança. Ele vos reconciliou.
Ele vos trouxe novamente à vida próxima com Deus. Como é que Ele fez isto? No corpo da sua morte. Como? Pela sua própria morte, não é? Para perante Ele fazer o quê? E porquê é que Ele vos reconciliou? Para vos apresentar como? Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então Paulo leva aqui a reconciliação para o nível pessoal. Ele diz que aquilo que Deus tinha feito em Jesus a nível universal também tinha sido feito a nível individual, e a mudança era total. A reconciliação implicava que agora o Deus que era estranho passou a ser Pai. Antes eu não sabia quem Ele era, agora Ele é meu Pai. Ele é o meu Criador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Antes eu não queria saber dEle, antes eu era inimigo dEle, agora eu o amo, eu o adoro, eu me curvo diante dEle, eu quero conhecer a sua vontade. É isto que significa, irmãos, arrependimento na palavra de Deus, na Bíblia, no grego do Novo Testamento. A palavra original é metanoia, significa mudança de mente, de entendimento. Eu pensava assim, agora penso assim. Antes eu achava este Deus estranho, esquisito, distante, não quero saber nada disto. Agora, este Deus é próximo. Este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus que eu quero. Este é o Deus que me amou. Este é o Deus que deu tudo para a minha salvação. A mudança não podia ser maior. É por isso que ele diz, antes, outrora, noutro tempo, agora, porém, agora, contudo, vocês mudaram de forma absoluta. Como foi que Jesus fez isso? Outra vez, como Paulo já tinha feito no hino, ele vai negar aquelas duas heresias daquele grupo que estava lá em Colossos. Eles negavam a encarnação e negavam a cruz. E de uma vez neste versículo ele fala das duas coisas, não é? Ele fala, como é que Ele nos reconciliou? No corpo da sua carne. Jesus veio fisicamente. Porque a carne não é necessariamente ou obrigatoriamente má, como pensavam aqueles heréticos. Porque foi Deus que fez. A nossa visão, irmãos, não é grega, é hebraica. Gênesis 1, Gênesis 2, Deus fez o homem. E quando Deus fez o homem, Deus disse que era... E os irmãos estão com dificuldade. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Deus fez o homem. Quando Ele fez o homem, Ele disse que era... Muito bom. Não era só bom, era muito bom. Se foi Deus que disse que era bom, o homem foi feito o quê? Só espírito? Foi feito carne e espírito. Deus fez o corpo e soprou nele um fôlego de vida. E Deus disse, é muito bom. Então, irmãos, esta ideia grega de que a carne é necessariamente má é uma ideia errada, não é uma ideia bíblica. E por isso Jesus veio em carne. E Ele veio provar-nos que viver em carne de forma santa é possível, porque Ele o fez. Então, neste versículo, Paulo nega esta heresia. Ele nega aquilo que os heréticos em Colossos diziam sobre a cruz. A cruz para eles não tinha valor absolutamente nenhum. Ele diz, a reconciliação veio por Jesus em carne morrer por nós. A sua crucificação foi fundamental. Note bem, irmãos, esta dificuldade não é apenas daquele tempo. Hoje em dia, judeus e muçulmanos continuam a negar a encarnação. Os judeus não aceitam que Jesus seja Deus em forma de homem e os muçulmanos também não. Assim como as testemunhas de Jeová e os mormons continuam a negar a suficiência do sacrifício de Jesus. Jesus tem o seu valor, mas Ele é o Salvador único e absoluto, só Ele? Não. É preciso muitas outras coisas. Portanto, a heresia dos Colossenses, como eu já tenho dito aos irmãos e repetido, ela está viva e ativa. E por isso é que nós precisamos ler esta carta e entendê-la para podermos estar preparados para responder. Qual era o alvo da reconciliação? É só que você vá para o céu? Será que é isso? Jesus veio e morreu para que você seja salvo e possa um dia ir para o céu. Aleluia! Amém? Amém! O irmão não quer ir para o céu? Ah, quer! Então, o Senhor morreu para que nós possamos ir para o céu. Amém? Amém! Só isso? Não. Não. É porque tem alguns que acham que pensam que é só isso. Jesus morreu por mim, estou salvo, estou garantido, agora vou sentar no cadeirão e viver a minha vida como eu quiser, porque depois quando eu morrer eu vou para o céu. Não, meu irmão. Antes e depois, senão você continua como antes, não é? Continua como se não conhecesse a Deus. A palavra e o texto diz de forma muito clara aquilo que Ele fez para, veja irmãos, está aí no versículo 22, para, é o objetivo de, é a razão para a qual foi feita a reconciliação. Foi feita para quê? Para apresentar-nos santos, irrepreensíveis e inculpáveis. É o aspecto missionário da eleição.
Nós não fomos eleitos só para poder receber a bênção. Nós fomos eleitos para ser instrumentos da bênção. Você não foi salvo apenas para a sua própria salvação e um dia chegar no céu. Para isso também. Mas enquanto você está aqui, para você ser instrumento de Deus para levar esta salvação a outras pessoas. Israel perdeu esta ideia. Israel achava que eles eram o povo eleito e o resto era tudo para, não é? Fogo para o inferno. E eles não pararam de ler o Antigo Testamento quando constantemente Deus falava ao seu povo que queria usá-lo para brilhar no mundo, para que os outros povos conhecessem o Deus de Israel e percebessem que nele havia salvação. Então agora em Jesus temos um novo povo. Este povo agora em Jesus não é um povo étnico. O que marca agora não é como o povo de Israel uma etnia. São todas as etnias do mundo. Todos os povos do mundo, todas as raças do mundo estão envolvidas. Porque agora o que marca este povo não é a sua genética, é a sua salvação, é a presença do Espírito Santo dentro desta pessoa. Então nós fomos salvos para fazer parte desta nova comunidade global, que faz o quê? Instrumento de Deus. Esta ideia de apresentação que está aqui é uma ideia jurídica, é uma ideia de tribunal. A apresentação é como alguém que apresenta alguém a um tribunal. Alguém é apresentado a um juiz. E esta pessoa que foi apresentada ao juiz, mas não há absolutamente nada que se possa apontar de errado para esta pessoa. Ela está perfeitamente inocente. Porque o que diz é apresentou, mas o que foi apresentado é santo, inculpável e irrepreensível. Não existe absolutamente risco nenhum. Qual era o alvo da reconciliação, irmãos? A nossa santificação. Já escrevendo aos Coríntios, Paulo tinha dito isto, 1 Coríntios 1,8, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Este dia havia de chegar. Que dia era? O dia do julgamento. O dia do julgamento final, em que nós finalmente vamos ser apresentados ao Senhor. E quando formos apresentados a Ele, vamos ser apresentados a Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Processo de santificação. A mudança era radical. Antes, estranhos inimigos. Agora, povo de Deus, próximos do Senhor, seus filhos, no caminho para se transformarem e para serem plenamente santos, inculpáveis e irrepreensíveis. As três designações, irmãos, no fundo estão a dizer a mesma coisa. Os três adjetivos dizem a mesma coisa. Santos, separados do mal e do pecado, para serem instrumentos de utilidade exclusiva de Deus. Foram separados, só Deus vai poder usá-los, por isso são santos. Irrepreensíveis, não podem ser acusados de nada, têm uma vida perfeita. Inculpáveis, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Já dizia Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, 1. Não há condenação. São inculpáveis, eles não podem ser condenados porque é Jesus que os justificou. E o irmão vai dizer assim, pastor, mas a gente ainda não chegou lá não. Pois não, irmão, calma. Mas está no caminho, não? Espero eu. Está no processo, certo? Porque nós fomos salvos para isto. Entramos no processo de santificação. O que Paulo faz aqui, irmãos, mais uma vez, como bom mestre que é usar uma ilustração. A ilustração que Paulo usa é uma ilustração que a gente cruza quase todos os dias. O irmão já reparou que às vezes passamos por uma obra, está cheia de andaimes e tapumes e aqueles... Não sei se aquilo são, acho que não é pano, não sei, plástico, alguma coisa que eles põem na frente para evitar que a poeira saia, não é? Então está tudo coberto, o prédio inteiro coberto, cheio de não é? E a gente olha para aquilo e claramente está-se a fazer ali um trabalho muito grande. Mas às vezes, ao passar junto, num dos muitos tapumes que há, numa das divisórias, o irmão vê uma fotografia. Já reparou? Mas é uma fotografia do quê? Da obra pronta. Dá gosto, não é? A gente passa e olha, e há poeira no ar, e barulho, e gente a gritar, e as obras a fazer, e aqueles andaimes todos, mas de repente a gente passa e mas é assim que vai ficar. Uau, que maravilha. Coisa linda, vai ficar uma coisa, realmente vale a pena a gente aguentar isto tudo, porque vai chegar lá. O que Paulo faz aqui é isto, irmãos, ele fala sobre o processo, é onde nós estamos. Neste momento, o irmão não consegue ver bem, mas se calhar olhando bem até consegue perceber. Há aqui muitos andaimes à minha volta. Há uma quantidade de andaimes aqui. O irmão tenha paciência, que isto ainda está em construção, está bem? Não está terminada a obra. Mas olha, há uma fotografia aqui que dá para o irmão perceber. Paulo põe aqui a fotografia e ele diz, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Que maravilha.
A gente olha aquela fotografia e diz, a obra no fim vai ser esta. Paulo está falando do processo, mas ele já apresenta o fim. Pode ser também uma maquete. O irmão já viu aquelas maquetes bonitas de como uma obra vai ficar, e a gente olha e diz, tão bonito, não é? A gente até aguenta a obra melhor quando consegue ver a imagem do que vai ser. Irmãos, nós devíamos ter este entendimento a respeito uns dos outros. Já há muitos anos atrás eu preguei aqui uma mensagem e a certa altura eu coloquei um colete escrito em obras. Alguns irmãos aqui mais antigos lembram-se disto, não é? Porque nós devíamos olhar uns para os outros e ver escrito em obras. Sabe porquê? É porque o outro ainda não está pronto. Mas quero lhe dizer um segredo. Você também não. Estamos todos em obras. Agora, quando passamos por um lugar que está em obras, a gente tem paciência, não é? Temos que aguentar. Olha, é temporário. Está a progredir. Um dia vai ser uma coisa muito bonita. É isso, irmãos. É assim que nós estamos. E Paulo está a dizer que esta é a diferença que o Senhor fez em nós. Esta é a mudança extraordinária que Jesus fez por causa da sua reconciliação. É uma mudança total. Antes, vocês eram estranhos a Deus, inimigos de Deus, adversários de Deus, irritados com Deus. Agora vocês são filhos, reconciliados com o Pai. Agora vocês estão no processo de serem transformados cada vez mais em instrumentos da sua glória e da sua graça, santos, irrepreensíveis, inculpáveis, para serem apresentados ao Senhor naquele dia final, como uma obra perfeita e completa. Que coisa bonita, irmãos, que coisa bonita. Esta é a aplicação individual. O Senhor reconciliou o universo, mas reconciliou-nos a nós, para que nós nos tornemos estas pessoas que o Senhor vai poder usar para mostrar quem Ele é ao mundo onde nós estamos. E este processo do qual Paulo está a falar era um processo em que, sem dúvida, Deus é ativo, mas nós também temos a nossa parte. E é isso que ele vai continuar a dizer no versículo seguinte. Mas hoje não dá mais tempo para nós falarmos sobre ele, fica para domingo que vem, não é? Se a gente chegar lá, se o Senhor nos trouxer até lá e Jesus não tiver voltado antes. Que mudança admirável! Na vida provei, pois Cristo minha alma salvou. Tenho a luz lá do céu, que eu tanto busquei, pois Cristo minha alma salvou. É o que nós vamos cantar agora, dando testemunho desta mudança, do antes e do depois, que o Senhor fez nas nossas vidas. Vamos ficar de pé, irmãos, para cantar? Pois Cristo minha alma salvou. Tenho a luz lá do céu que eu tanto busquei, pois Cristo minha alma salvou. Cristo minha alma salvou. Sim, Cristo minha alma salvou. Mesmo ali sobre a cruz foi que Cristo Jesus Cristo minha alma salvou, e feliz eu desfruto o favor divino, pois Cristo minha alma salvou. Cristo minha alma salvou. Sim, Cristo minha alma salvou. Mesmo ali sobre a cruz foi que Cristo Jesus sobre o vale da morte já brilha uma luz, pois Cristo minha alma salvou. Eu avisto milagres do porvir com Jesus, pois Cristo minha alma salvou. Cristo minha alma salvou. Sim, Cristo minha alma salvou. Ali sobre a cruz foi que Cristo Jesus
Queremos agradecer a presença dos irmãos, lembrar que nós, por conta de toda esta realidade da pandemia, não fazemos recolha de ofertas. Temos os meios que o irmão já conhece, através da internet, de várias maneiras de fazer chegar a sua contribuição. Mas se o irmão trouxe alguma contribuição física e quer deixá-la, ali à saída o irmão encontra envelope e um gasofilácio onde pode deixar a sua oferta. É a sua maneira também de poder contribuir. Lembrar aos irmãos que nós precisamos que continuem a fazer a vossa inscrição. E pedimos aos irmãos, porque nós temos a responsabilidade de cumprir o horário, não é? Nós que estamos na direção dos cultos, começamos e terminamos na hora, para que haja tempo da devida desinfecção entre um culto e outro, etc. O irmão já entendeu como é que isto funciona. Então, para que nós possamos começar na hora, nós pedimos aos irmãos que cheguem, não é? Porque entendemos que às vezes há dificuldade nos transportes, etc. Mas nós precisamos começar na hora, não podemos atrasar, por causa do culto seguinte que vai começar daqui um bocadinho mais. Mas agradecemos a vossa presença e esperamos que a palavra do Senhor possa frutificar nos nossos corações de acordo com a sua vontade. Querido Pai, nós te louvamos, porque a tua palavra não é só uma verdade geral, teórica, bonita, mas distante. Ela é bem prática, Senhor. A salvação veio para nos transformar. Jesus, nas nossas vidas, Ele faz uma mudança radical, muda a nossa maneira de pensar e de estar na vida, muda a nossa forma, o nosso foco, muda o nosso propósito, a nossa razão de ser. Transforma-nos em instrumentos, Senhor, da Tua graça, vivendo para a Tua glória. Ó Senhor, nós ansiamos por chegar a esta medida, a esta imagem de santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós te rogamos que nos auxilies a cada um de nós neste processo de santificação. Fala, Senhor, a cada coração, conhecendo como Tu conheces a nossa necessidade. Aplica a Tua palavra aquilo que nós precisamos. Rogamos em nome de Jesus. Amém.